Quem quer louvar o Rei da Glória? Quem quer dar a honra e a glória para o nosso Deus? Chegou o momento da bênção. É uma bênção tão formosa que nós temos nessa noite. Tomara que Deus encha com o seu Santo Espírito esse lugar. Bem-vinda, irmã Maria Luísa. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Agradecemos o Senhor porque mais uma vez estamos aqui reunidos para aprendermos doutrina. Às vezes as pessoas falam que elas leram muito a Bíblia e que elas já sabem de cor. Tem pessoas que sabem de cor muitas partes da Bíblia, mas elas não entendem, elas não têm doutrina. E o mais importante não é só decorar a Bíblia, mas é entender e compreender aquilo que Deus quer que nós entendamos e que possamos viver na nossa vida. Deus quer que nós agrademos Ele e façamos a vontade dEle. Então nós, quando ficamos lendo os Evangelhos, nós conseguimos enxergar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, nos Evangelhos, diz que Ele andava pelas praças, pela praia, pelo mar, pelas montanhas, por diferentes lugares. E diz na Bíblia que Ele sentava para ensinar a doutrina, e Ele abria as Escrituras. Ele abria as Escrituras porque Ele falava que não era só decorar elas, não era só aprender de cor as Escrituras, mas era entender elas e compreender elas. E Ele ensinou. E Ele sempre insistiu para nós, e hoje o Espírito Santo também insiste que é para nós lermos a Bíblia. E tem uma parte que diz que um homem estava lendo as Escrituras, e aquele homem estava lendo as Escrituras, e a Bíblia fala que o Espírito Santo falou para Felipe se aproximar daquele carro, e ele perguntou para o homem: você entende o que você está lendo? E diz na Bíblia que ele estava lendo uma passagem de Isaías, do profeta. Ele perguntou: você entende o que você está lendo? E ele falou: como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? E nesse momento, Felipe, ele começou a explicar para ele a doutrina e ensinar para ele aquilo que Isaías estava falando, o parágrafo que ele estava lendo. E esse dia, aquela alma foi salva, e não só ele, mas a família dele também. E hoje nós também, do mesmo jeito, temos a palavra de Deus, temos a Bíblia e conseguimos ler ela. E muitas vezes decoramos ela, mas precisamos também aprender o que significa. E precisamos aprender também o caminho verdadeiro que Deus quer que nós sigamos. E nós estamos aqui pelo privilégio que Deus nos deu, porque realmente nós somos muito privilegiados de Deus ter olhado para nós. Sempre eu falo para o Senhor que tem tantos milhares e milhares de pessoas no mundo, e nós, na verdade, somos poucos em número. Mas Deus olhou para nós, Deus nos escolheu. É um privilégio tão grande, e por causa disso, Deus merece que nós fiquemos humilhados diante dEle, que nós agrademos e louvemos Ele e façamos a vontade dEle, e que nós possamos aprender doutrina, que nós fiquemos lendo a Bíblia e pedindo para Deus nos revelar também, além do fato que o Senhor ofereceu, que Ele vai colocar muitos mestres e mestras na igreja para ensinar a doutrina. Além disso, quando nós fiquemos lendo pessoalmente também, que nós possamos entender, muito bonito. E vamos cantar mais um coro para o Senhor. Vamos cantar mais um coro, vocês, irmãos, lá da música, o que vocês escolherem. Vamos cantar um coro para o Senhor, para depois começar aqui o nosso ensinamento, o nosso estudo bíblico e as perguntas e respostas que vai ter hoje. Desse jeito, vamos ficar felizes e nos edificarmos, e além disso, vamos agradar e louvar o Senhor. Vamos cantar o coro 83.
Podem se sentar, irmãos, nessa noite e vamos abrir a Bíblia no Salmo 65. Nós vamos continuar analisando os Salmos, porque aqui nos Salmos nós achamos muitas riquezas espirituais, muita doutrina e também achamos a forma, o jeito de agir diante do nosso Deus. Então, no Salmo 65, antes disso, vamos cumprimentar todos os irmãos que vão assistir esse vídeo em diferentes lugares, então vamos cumprimentar todos, amamos vocês no Senhor. E a honra e a glória seja para o nosso Deus. Então, no Salmo 65, nós vamos ler. E diz assim, a palavra do Senhor diz: a ti é devido todo louvor em Sião, ó Deus. E a ti cumprir-se-ão os votos. Sempre nos Salmos insiste em falar sobre Sião. Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jerusalém, a Nova Jerusalém, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então diz que nessa Sião, ou nessa Jerusalém, sempre vai ter louvores para o nosso Deus. Os louvores para o nosso Deus são feitas pelos cânticos ou pelas palavras. Nós louvamos a Deus também com as nossas palavras. Nós falamos para Ele palavras formosas. E nós admiramos a obra de Deus, nós destacamos as obras e as maravilhas dele. E desse jeito nós louvamos a Deus com as nossas palavras, falamos para Ele: Senhor, a tua misericórdia é para sempre. As tuas promessas são fiéis e verdadeiras. O teu amor é eterno. Tu és o Deus grande, justo, o misericordioso, o clemente. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Diante de ti tem que vir todos os seres humanos e se humilharem diante de ti, porque tu mereces. Grande é o teu nome. Todas essas palavras são palavras de louvor para o nosso Deus, que nós falamos sem cantar, sem uma melodia, sem uma música de fundo. Mas também tem louvor para o nosso Deus quando cantamos nos cânticos. Quando nós cantamos os hinos e os coros, nós estamos louvando a Deus. Mesmo que nos hinos e nos coros tem várias mensagens diferentes, talvez tenha uma mensagem que é só um convite para as pessoas seguirem no caminho de Deus, e outro hino vai ter uma mensagem de convite para que todos nós sejamos um só no Senhor e louvemos e glorifiquemos Ele e enalteçamos Ele com as nossas vozes. Cada hino, cada coro tem uma mensagem, mas do mesmo jeito Deus sabe e entende que isso aí é para Ele o que nós estamos cantando. E o nosso Deus, Ele fica prestando atenção naquilo que nós fazemos e dizemos. Então, os louvores para o nosso Deus dá para serem com palavras ou com cânticos. Aqueles que conseguem compor músicas, então podem compor música para louvar a Deus e músicas para glorificar a Deus. Aqueles que sabem tocar instrumentos de música podem fazer também para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, os louvores são para todos, não é só para um grupo ou para uma pessoa que fica aqui na frente. Na verdade, todos têm direito de fazer segundo as suas capacidades, os seus talentos que Deus deu para vocês. Do mesmo jeito, vocês têm que usar esses talentos para louvar e glorificar o nosso Deus. Também, nós temos aqui a oração. Mas a oração é expressar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas tribulações, as nossas doenças, as nossas reclamações, aquilo que nós vamos querer que Deus dê para nós. Isso aí nós expressamos na oração. E nós agora sabemos diferenciar entre os louvores e a oração. A oração é para pedir perdão também para Deus,
para reconhecer diante de Deus aquilo que nós fizemos, ou uma oração onde nós contamos para Deus a situação que nós estamos passando. No entanto, os louvores, nós poderíamos durar horas falando as mesmas palavras, repetindo ou cantando a mesma coisa o tempo inteiro que nós gostássemos, e isso aí vai ser louvor para Deus, porque Ele não vai cansar de ouvir os nossos louvores, porque eles saem do nosso coração. Diz aqui no verso 2, o que diz no Salmo 65? Então, aqui diz, tu ouves a oração. Do mesmo jeito que Deus ouve os nossos louvores, quando nós louvamos para Ele, seja falando ou cantando, Ele também ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração e muitas vezes o Senhor, Ele não demora para nos responder. Diz aqui, a ti virá toda a carne, todo ser humano. Todo ser humano virá a ti. E isso aqui é verdade. Tem muitas pessoas que falam que elas são ateus e não acreditam em Deus, mas assim que tem um terremoto, um momento difícil na vida deles, eles começam a clamar a Deus. Eles falam, se Deus existe, me salva. Ah, eu não acredito em Deus, mas nesse terremoto agora, então se Deus existir, me salva, porque eu vou morrer, eu estou prestes a morrer. É isso que as pessoas que não acreditam em Deus acabam falando. Então, o Senhor sabe que todos os seres humanos, eles sempre vão buscar a Deus em algum momento da vida deles. E no verso 3, vamos continuar lendo. As maldades prevalecem contra mim, mas nossas rebeliões, tu as perdoas. Aqui fala sobre as rebeliões que o povo de Israel fez na antiguidade. Eles foram rebeldes. E também aqui fala sobre o remanescente. Aquele remanescente que Deus acabou salvando e levou eles para a Babilônia. Aquele remanescente, mesmo que ele foi escolhido para que o Senhor Jesus viesse deles, no entanto, eles acabaram sofrendo todas as tribulações das guerras e as perseguições, as humilhações que os líderes da Babilônia fizeram naquela época com eles, quando eles destruíram o templo e a cidade de Jerusalém, e eles levaram embora um grupo de pessoas presas, cativas para a Babilônia. Lá ia o remanescente, e esse remanescente fala aqui no verso 3, mas nossas rebeliões tu as perdoas. E o Senhor teve que perdoar o remanescente pelas rebeliões deles, porque daquele remanescente ia vir o Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus. Mas então também tem uma promessa para aqueles crentes em Cristo, para a igreja do Senhor. No verso número 4 diz, bem-aventurado é a pessoa, o homem, a mulher, quem tu, no nosso Deus, escolhes e achegas a ti. Então diz aqui, bem-aventurado, a pessoa que tu escolhes e chegas a ti, para que habite onde? Em teus átrios. E quais são os átrios do nosso Deus? É o nosso coração. Nós mesmos e o nosso coração são os átrios do Senhor. E Deus está nesses átrios conosco, pelo Espírito Santo, por meio do seu Espírito Santo. Então diz aqui, para que habite em teus átrios. Quem? Aquele que Deus escolheu e achegou a Ele. Glória ao Senhor. Por causa disso, nós somos privilegiados, diz. Seremos saciados com o bem de tua casa, mas não é a casa física. Não é essa casa física aqui que nós estamos vendo. A casa é o nosso coração, no qual Deus tem feito uma moradia. Porque diz que Deus habita em nossos corações. Glória a Deus. Então, os nossos corações viram a casa de Deus.
E todos nós, juntos, unidos, fazemos a igreja do Senhor. Nós somos o templo que o Senhor quer que nós sejamos. Então, essa casa física aqui é só o lugar onde nós, como seres humanos, viemos nos reunir para louvar e glorificar a Deus. Mas Deus, Ele está nos átrios dele, na casa dele, com os crentes dele, aqui no nosso coração, aqui em espírito e em verdade, o Senhor está conosco. Glória ao nosso Deus. Então diz que seremos saciados com o bem de tua casa, da santidade de teu templo, que é a mesma coisa que a casa. E no 5, com prodígios de justiça nos respondes, ó Deus de nossa salvação, esperança de todos os confins da terra e dos mais remotos confins do mar. Então diz aqui que Deus, Ele responde para nós e Ele se manifesta no meio de nós de um jeito maravilhoso. Grandemente diz que até dos mais remotos confins do mar. Vocês podem ler o 6. Então diz aqui que Deus é o poderoso, Deus é o misericordioso, o justo, o grande, aquele que tem muito poder, aquele que consolida os montes com o seu poder cingido de valentia, o que sossega o ruído dos mares, o ruído de suas ondas e o tumulto das nações. Deus é quem faz todas as coisas. Deus é quem permite que tenha terremotos, aquele que permite os tsunamis e os furacões, que o mar fique enraivecido. Deus é o único que permite também que entre as nações tenha guerras e tenha discussões, conflitos, que tenha muitas coisas. Deus que permite para chamar a atenção dos seres humanos, das pessoas, para que as pessoas elas acordem, para que as pessoas se lembrem de Deus, para que as pessoas comecem a buscar a Deus. Deus, Ele faz eles conhecerem Ele, entenderem Ele no meio do mundo, no meio da humanidade, da natureza. Deus, de um jeito ou outro, se manifesta. E às vezes os homens, os seres humanos, não se importam e por causa disso acabam sofrendo as consequências. No verso 8 diz, portanto, os habitantes dos confins da terra ficarão assustados ante teus sinais portentosos. Tu fazes alegrar as portas da aurora e do ocaso. Tudo é dado por Deus. Às vezes ficamos pensando, o pôr do sol é tão lindo, ou falamos, o nascer do sol é tão lindo ouvir os passarinhos cantar, é tão lindo ver as flores que ficam nascendo na primavera, ou as folhas das árvores que ficam caindo no outono. Nós falamos aquilo, mas nos esquecemos que é Deus quem faz todas essas maravilhas para que os seres humanos possam curtir, mas aquelas são as maravilhas do Senhor. Tudo é feito por Deus e tudo é permitido pelo Senhor. Vocês podem ler o verso número 9. Então, aqui também mostra para nós que quando chove, quando cai a chuva para regar as colheitas, para regar tudo que o homem plantou, para conseguir comer, para conseguir se alimentar. Às vezes, nós vivemos em algum país onde todos os alimentos, a comida, está em caixas ou enlatada, mas ninguém sabe o processo que aquele produto teve que passar. As pessoas que tiveram que enfrentar as mudanças no clima para conseguir sembrar a terra. Quando nós conhecemos tudo aquilo, conseguimos dar mais valor e valorizar mais a obra de Deus, as bênçãos dele e o que ele faz conosco para que nós possamos ter tudo. São essas as maravilhas de Deus. Nós temos tudo. Nós falamos, é que nós vivemos num país que é tão moderno, que tudo já está feito, a comida já está pronta.
Mas você tem que ver como que chegou aquele produto nas suas mãos. Teve um processo. Ele teve que passar primeiro pela terra, pelo campo, pelo deserto, teve que passar por chuva, teve que passar por muitas estações até. Então, é aí onde as pessoas agradecem mais a Deus. As pessoas do campo, por exemplo, quando não chove, eles perdem todos os frutos que eles semearam, eles acabam tendo grandes perdas, mas quando chove, na hora, eles agradecem, falam graças a Deus, choveu, porque agora eu tenho água para que o que eu plantei, os produtos que eu plantei, que eu preciso que nasçam para que eu possa vender na cidade, agora vai dar certo. É o jeito que as pessoas pensam no campo, elas trabalham desse jeito. E o mais formoso é admirar a obra de Deus, porque é Deus quem faz tudo aquilo, Ele faz todas essas maravilhas. Se Deus proibisse a chuva de cair, nós íamos morrer, porque não ia ter água. Se Deus proibisse o ar de ficar andando, então nós íamos morrer porque não íamos conseguir respirar. Então é Deus quem faz todas as coisas. E nos Salmos sempre ficam destacando as obras de Deus, as maravilhas do Senhor. E por causa disso, nós, os seres humanos, temos que constantemente, todos os dias da nossa vida, temos que dar a honra e a glória a Deus, agradecer o Senhor e louvar o nosso Deus e ficar perante Ele, agradecendo Ele por cada dia que nós estamos vivos. No verso 10 diz que Ele faz chover, diz, fazes que se empapem seus sulcos, os sulcos da terra, aplanando-lhe as leivas e as abrandas com chuvas, abençoa seus renovos. Diz também no verso 11, tu coroas o ano com teus bens, e tuas veredas destilam abundância. Leiam o verso 12. Mas então também, se nós temos aqui o Senhor, Ele sempre compara o coração do homem com a natureza. Ele faz comparações entre o coração dos homens e uma árvore, uma chuva, um deserto. Se os seres humanos, eles têm a Deus e eles conhecem a Deus e eles acharam um caminho do Senhor, Deus fala para eles que são árvores que têm muito fruto, que eles são que nem fontes de águas, onde sempre sai a água fresca. Também o Senhor diz para aquele homem que ele é que nem uma ovelha quando ela está no pasto, na pastagem, comendo e curtindo dela, porque nada faz falta para aquela ovelha. O Senhor às vezes fala para nós, os seres humanos, Ele nos compara com a natureza. Quando uma pessoa não tem nada de Deus, não conhece a Deus, Deus fala para ela que ela é que nem um deserto. O coração dela é que nem um deserto, porque no deserto não tem vegetação, não tem chuva, não tem água, nem quase tem vida. O coração deles é desse jeito. E Deus faz essas comparações. Por causa disso, Ele quer que nós entendamos melhor o que é a natureza, a chuva, o deserto, uma montanha, uma floresta, um rio, uma árvore com muitos frutos, ou uma árvore que não tem frutos, uma árvore seca. Ele quer que nós entendamos tudo aquilo, para que quando Ele faça comparações e fale para nós que nós somos que nem aquelas coisas, nós consigamos entender o nosso estado espiritual é desse jeito. Se Ele fala que eu sou um deserto, então, olha, o meu estado espiritual é bem ruim. Mas se Ele fala que eu sou que nem uma fonte de água ou uma árvore que dá muitos frutos, isso quer dizer que eu realmente estou dando frutos para o Senhor. Ele está agradado comigo e Ele quer que eu continue louvando Ele e me enchendo cada vez mais dele. Desse jeito, nós vamos também conseguir interpretar e entender e compreender as comparações que Deus faz da natureza com os seres humanos, com o nosso estado espiritual, o nosso status espiritual. E no verso 13 diz, as pastagens se cobrem de rebanhos e os vales se cobrem de searas, falando de prosperidade, dão vozes de júbilo e ainda cantam. Diz aqui que a própria natureza canta para Deus, então nós ainda mais deveríamos cantar para Ele.
os seres humanos, quando eles desfrutarem de tudo isso aqui, de Deus, vai ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus, uma pessoa que tem os dons espirituais e tem frutos também, que façam um bom trabalho para Deus e que consiga obter muitas almas para o Senhor, que Deus possa usar aquela pessoa para fazer milagres e sinais. Quando ela fizer tudo aquilo, nós poderíamos falar que a pessoa tem ainda mais do que nós acabamos de ler aqui. Porque é o que Deus faz com as pessoas. Ele prospera as pessoas porque elas buscam o Senhor. Porque as pessoas elas ficam submissas às regras que Deus tem nos ensinado, que Deus deixou para nós aqui na Bíblia. Então agradecemos e damos a honra e a glória para o nosso Deus, porque nós queremos ser aquelas pastagens cobertas de rebanhos e os vales que se cobrem de searas, e nós queremos dar vozes de júbilo e ainda cantar para o nosso Deus, louvar o nosso Deus, glorificar o Senhor. E como nós temos a presença do Espírito Santo, então o Espírito Santo ele vai nos ajudar para que possamos ser felizes, alegres e glorificar a Deus com aquela alegria, aquela felicidade. Quando nós fiquemos reunidos e congregados como igreja, tomara que nós desejemos ou tenhamos a vontade de dançar para o nosso Deus e cantar para o nosso Deus, mas inspirados pelo Espírito de Deus, do jeito que aconteceu com o rei Davi, quando diz na Bíblia que quando ele trouxe de volta a arca, quando ele conseguiu resgatar a arca, porque os filisteus tinham roubado ela por muitos anos, e ele conseguiu resgatar a arca, e foi tanta felicidade que ele sentiu, que ele e todas as pessoas que estavam junto dele nas praças de Jerusalém começaram a cantar, e o rei Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, começou a dançar para agradecer a Deus e dar a glória para ele, pelo bem que ele tinha feito de deixar eles resgatarem a arca do Senhor, porque os pagãos que tinham roubado ela. Então eles dançavam no Espírito, eles cantavam no Espírito. E foi tanto que até a esposa dele acabou fechando a cara para ele, porque falou que era ridículo que ele, sendo o rei, fizesse aquilo. Mas na verdade era o Espírito Santo que tinha inspirado ele, pego ele para dançar desse jeito, para ter aquela alegria que eles estavam mostrando para Deus naquele momento, para glorificar Ele. E hoje nós também vivemos algumas experiências espirituais na nossa vida. Nós ouvimos falar de testemunhos das maravilhas que Deus faz e os milagres que Ele faz. E também, algumas vezes, o Espírito Santo vem na nossa vida e Ele nos dá tanta alegria e tanta felicidade que nós ficamos com vontade de pular, de cantar, de gritar. E é o que o Espírito de Deus faz, é o que Deus faz conosco, e é o que nós temos que continuar dando para Deus, cantar para Ele com alegria e com júbilo, e buscar sempre o rosto dEle, e bendizer o nome do nosso Deus. Então agradecemos, damos a honra e a glória para Deus, e a nossa leitura do Salmo 65 terminou. Então agora vocês têm a chance de fazerem as suas perguntas. Bem, vamos fazer as nossas perguntas, porque pelas perguntas também conseguimos glorificar a Deus, porque nós conseguimos nos alimentar e crescer espiritualmente. É edificante para a nossa vida espiritual as perguntas que vocês fazem, e as respostas são muito formosas e edificantes. Então agora vamos continuar dizendo para o Senhor quanto nós amamos Ele, porque queremos aprender dos caminhos dEle para fazer a vontade dEle. Glória ao Senhor. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda nessa sua igreja de Weston. E no nome de todos os que estamos reunidos e aqueles que vão assistir no vídeo, eu sei, irmã, que para eles também seria uma grande felicidade estar conosco. Irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta em Atos, no capítulo 10. Na passagem sobre Pedro e Cornélio. Na verdade, é bem longo, mas eu só vou ler 2 versos, o 1 e o 44. O 1 diz:
Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da companhia chamada Italiana. E ele teve uma experiência espiritual com um homem de vestes brancas, resplandecentes, que deu uma ordem para ele, e era para ele chamar o apóstolo Pedro. E no 44 diz, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. Irmã Maria Luísa, Cornélio e a família dele, as pessoas que estavam na casa dele, foram os primeiros gentios que receberam o batismo com o Espírito Santo? Bem, nós não vamos dizer que eles foram os primeiros, mas da pregação do apóstolo Pedro, aqui a história conta para nós que o apóstolo Pedro, ele já estava trabalhando, fazendo a obra evangelizadora dele, e ele viveu uma experiência com Deus, a experiência deles receberem o Espírito Santo. Não diz em outra parte se houveram pessoas que receberam antes, gentios que receberam antes. Talvez essa história de Cornélio foi destacada porque é o primeiro, mas não sabemos. Seja o primeiro ou não for o primeiro, Deus aqui, ele começou a mostrar que ele tinha falado para Abraão, Deus tinha falado para Abraão que faria ele pai de muitas nações, que ele ia ser pai de muitas nações do mundo inteiro. Ele falou, conta as estrelas, do mesmo jeito vai ser a tua descendência. Ia ser feita com pessoas de muitas nações. Uma nação ia ser feita e Abraão ia ser o pai daquela nação. E aquela nação é a igreja do Senhor Jesus. Porque o povo de Israel foi só uma nação, foi Israel. Mas o evangelho do Senhor, o Senhor disse que era para ir pelo mundo todo e pregar para todas as pessoas, para toda criatura, sem diferenciar ninguém, nem raça, nem cor, nem idiomas, nem nacionalidades, que era para pregar para todos. E quem acreditar e for batizado e seguir, vai obter a vida eterna. Então, aqui, na experiência que o Pedro viveu, ele comprovou aquilo que Deus tinha falado desde o começo, que mesmo Cornélio, sendo uma pessoa pagã, que não fazia parte do povo de Israel, ele era gentil, ele conseguiu receber o Espírito Santo. É desse jeito que os apóstolos começaram a perceber que Deus ia começar a derramar o Espírito Santo dele em todas as pessoas que acreditassem nele, sem ficar olhando se eles eram judeus ou não. Então, aqui começou a se cumprir a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Por causa disso, nós hoje, eu sempre falo que nós somos gentios e que Deus nos chamou, Ele nos deu do seu Espírito e os seus dons, e Deus mostrou para nós do seu poder, da sua presença, da sua existência. Ele mostrou no meio de nós, com todos os jeitos que Ele tem se manifestado. E nós esperamos ainda mais do Senhor, mas é que nós ainda não demos mais para o Senhor para receber mais dele. Mas estamos nessa luta com esperança de ver a mão de Deus sempre até o último dia da nossa vida, e tomara seja desse jeito que nós possamos viver isso aí. Então aqui o apóstolo Pedro ficou maravilhado, e o restante dos apóstolos também, e as pessoas que ficaram sabendo, até mesmo a família do Cornélio também, todos ficaram surpresos ao viver a manifestação do Espírito Santo. Então glória seja para o nosso Deus, e vamos continuar com outra pergunta. Good evening, brother. Good evening, sister. Again, I want to thank you for this beautiful privilege, for this determination that you have, so we can enjoy of this manifestation, these wells that we didn't dig and the city that we didn't build. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Deus abençoe a senhora. Obrigada pelo privilégio que nós temos de estarmos todos aqui, e eu gostaria de agradecer a senhora porque nós estamos desfrutando daqueles poços que nós não cavamos e aquela cidade que não construímos. Obrigada. I have a question in Genesis chapter 31. O irmão tem uma pergunta no livro de Gênesis, no capítulo 31.
But I want to highlight in chapter 31, the Lord makes a promise to Jacob. He promises all the speckled, all the spotted, all the streaked flocks. O irmão gostaria de destacar que no capítulo 31, no verso 10, o Senhor fez a promessa para Jacó que ia dar para ele todas as ovelhas listradas, salpicadas e malhadas. E a pergunta dele está no 30, no verso 37. So without reading all those verses, I wanted to go to 30, verse 37. And it says, Now Jacob took for himself rods of green poplar and of the almond and the chestnut trees, peeled white stripes in them, and exposed the white which was in the rods. No 37 diz, tomou depois Jacó varas verdes de álamo de aveleira e de castanheira e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a Not to brancura read all das the verses, varas. but continue to verse 40. E o irmão vai continuar no 40, diz, separava Jacó os cordeiros e colocava com seu próprio rebanho os listrados e todo o que era moreno do rebanho de Labão, e colocava seu rebanho separado e não colocava com as ovelhas de Very Labão. curious to me that the promise was already made, that Jacob had this promise. He already knew that he was going to receive this blessing. Why did he go through all this work? I read this many, many times, and it's kind of odd to me, and I asked many different people, and nobody really had an answer. I was hoping for... O irmão diz que para ele é muito curioso que se Deus já tinha feito a promessa para Jacó que ia dar para ele todas aquelas ovelhas, por que ele fez todo aquele trabalho de fazer as varas? Ele diz que perguntou para muitos irmãos e leu muitas vezes, mas não entende, e gostaria que a senhora respondesse. Muito obrigada, irmã. Eu acho a mesma coisa. Se o Senhor fez a promessa para Jacó, que ia dar para ele as bênçãos, que ia dar... Os de Jacó eram aqueles mais listrados, não é? E por que ele ficou fazendo aquilo das varas? A história aqui, a Bíblia não conta para nós se Deus revelou aquilo para Jacó ou se Jacó sentiu aquilo no seu coração de fazer aquelas coisas. Talvez ele sentiu no seu coração que tinha que fazer e ele fez. Mas do mesmo jeito, com as varas ou sem as varas, se Deus tinha prometido para ele, Deus iria cumprir para ele. Mas naquela época também, as pessoas tinham muitas crenças, não é? As pessoas tinham muitas crenças com a natureza. E por causa disso, eles criavam algumas superstições, talvez, alguns costumes. E talvez ele pensou, eu vou usar essas varas desse jeito, ou ele sentiu fazer no coração, porque talvez Deus colocou no coração para ele fazer mesmo, não tendo dado a ordem para ele. Mas mesmo assim, deu certo. Aqui, segundo ele, deu certo, porque quando os animais, no 41 diz, acontecia que todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, Jacó colocava as varas diante das ovelhas nos tanques para que concebessem diante das varas. Então, talvez acabou sendo uma crença, algo que ele criou, inventou no coração de fazer aquelas coisas, mas nós vemos que Deus respeitou ele ter feito aquilo. Deus respeitou o que ele fez e talvez foi porque Deus colocou para ele fazer no coração dele. É isso. Bem, Jacó, ele deve ter pensado, eu vou ajudar o Senhor. Talvez nós, hoje, alguma pessoa, ela está doente e Deus fala para ela, eu vou te curar. Eu vou te curar, mas aí o Senhor permite que a pessoa possa ir no médico, façam os exames para ele e o médico faz uma dieta especial para ela e a pessoa fica curada. E a pessoa fala, Deus me curou, mas também fez por meio do médico, do doutor que fez alguns exames em mim. Isso pode ter acontecido também. As pessoas vão no médico e Deus permite que sejam bons médicos, dá inteligência para o médico, para o doutor, para ele saber o que tem de errado e que o remédio dê certo.
E aquilo vai agir e as pessoas vão receber o benefício de Deus. Isso pode acontecer também. Isso acontece e com certeza foi o que aconteceu com Jacó. Deus fez uma promessa para ele, mas Jacó no coração sentiu fazer aquilo que as pessoas naquela época acreditavam. As pessoas do campo, os agricultores, as pessoas que trabalham no campo com os animais, eles têm as suas crenças, as coisas que eles acham certas, que eles fazem de um certo jeito, eles olham para o sol, para a lua, para a chuva, para as mudanças no clima, e desse jeito eles plantam ou não plantam, recolhem os frutos ou não recolhem, porque aquilo acaba dando certo para eles. E Deus também tem dado para o homem aquelas capacidades para imaginar, para inventar as coisas. Isso aí é a pessoa que cria, que é curiosa. Deus permitiu para os homens inventarem aquilo e dar certo. Hoje também o Senhor nos deixa ser criativos de algum jeito, mas tudo para o nosso bem. Mas nós sabemos que é Deus realmente quem está agindo em tudo, como nós já lemos. Chove porque Deus quer que fique chovendo, é isso. Vamos continuar. Irmã, boa noite, Deus abençoe. Eu gostaria de dizer para a irmã que eu a amo no Senhor e eu agradeço a senhora porque a senhora é o nosso melhor exemplo para amar e buscar a perfeição no Senhor. Eu sei, irmã, que sempre fizeram essa pergunta para a senhora, mas a minha pergunta é referente ao Espírito Santo e os dons espirituais. Na segunda passada, a senhora ensinou para nós a respeito desse assunto e eu gostaria de saber, irmã, como nós poderíamos fazer para fazer o coração do Senhor se mexer e alcançar a graça dele para receber os dons. Às vezes, nós sentimos que fizemos tudo pelo Senhor, mesmo que eu sei que tem um ensinamento que nunca é suficiente. Então, eu gostaria de saber, irmã, porque nos últimos anos eu quis começar a praticar tudo que foi ensinado para nós e as estratégias que a senhora mesma dá para nós adquirirmos, obtermos o Espírito Santo, ler a Bíblia, buscar constantemente o Senhor, ter comunhão com Deus, obedecer e praticar aquilo que Ele quer que nós mudemos para agradar Ele, mas às vezes eu sinto que, mesmo querendo tanto alcançar o espiritual, e alguns momentos nos deixam tristes porque não vemos o resultado dos nossos esforços. Então, como poderíamos fazer, irmã, para alcançar a misericórdia de Deus? Ou o que está faltando em nós? Obrigada. Não, irmã, nós temos que continuar em frente, perseverar. Ficar constantes, não falar, agora foi suficiente. Chegou uma hora que é suficiente que eu fiz por Deus, o esforço que eu fiz por Deus para seguir as coisas de Deus. Não. Nós temos que perseverar. Todos os dias da nossa vida tem que ser igual, buscando sem nos cansar. Buscar a Deus sempre. A perseverança. Não vamos falar, eu cheguei já no que eu tinha que fazer, porque ainda estamos no processo de caminhar, nós estamos caminhando até aquela Canaã espiritual, celestial. E quando que vai acabar a nossa jornada? Quando vamos chegar no objetivo, na meta? No dia da nossa morte. Aquele dia nós vamos conseguir dizer, eu realmente cheguei na meta, realmente até aqui eu cheguei. Mas enquanto nós estivermos vivos, temos que ter a perseverança de fazer a mesma coisa todos os dias, continuar pedindo para Deus, continuar esperando em Deus, continuar confiando nele e tentar aprender mais e mais para agradar Ele e fazer a vontade dele. E esperar, porque em qualquer momento Ele vai dar para nós o espiritual, os dons ou outros dons, ou Ele vai se manifestar de um outro jeito com nós, vai nos usar de um outro jeito. É o que nós estamos esperando e sempre vivemos naquela esperança, então temos que continuar. Outra pergunta, irmã. Добрый вечер, братья и сестры. Будьте здоровы. Отдельное спасибо сестре Марии Люизе. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Irmã Maria Luísa, boa noite. Nós somos da cidade de Moscou. Сегодня я хочу...
Mas elas são da Rússia mesmo? I'm Russian, russa, Eu sou sou russa. russa. Eu sou da nacionalidade da Rússia. Eu sou russa. Ai, que bom, fico muito alegre. As duas, a mãe e a filha. Eu fico muito alegre, graças a Deus. Graças ao Senhor, porque Deus, Ele ama os seres humanos e todas as pessoas que tiverem os seus corações, de onde eles forem, eles têm um coração e Deus olha para eles. Então, eu fico muito feliz que vocês tiveram o privilégio de Deus também olhar para vocês. Сегодня я хотела бы засвидетельствовать, как Бог изменил мою жизнь с того момента, как я стала ходить в эту церковь. Eu gostaria de testificar nessa noite, se a irmã me permitir, do que Deus fez na minha vida. Первый раз я пришла в церковь 1,5 года назад, и на первом пророчестве Бог сказал мне, что посредством мной Он проведет много людей, и в частности всю мою семью. O Senhor fez muitas promessas para mim quando eu cheguei nessa igreja pela primeira vez, faz 1 ano e meio. O Senhor me disse em profecia que eu traria muitas pessoas, até judeus e de outras nacionalidades, nessa sua igreja e a sua palavra se cumpriu. Я была очень удивлена и не могла поверить, что такое возможно, так как моя семья живет очень далеко, в России, и также они являются православными христианами. A minha família mora na Rússia, numa cidade muito longe, e eles são camponeses, vamos dizer assim, do país. E o Senhor prometeu para ela, quando a família dela veio, a irmã dela e a irmã dela, que a igreja ia ficar perto da cidade onde os parentes dela moram. O Senhor prometeu assim. É muito formoso. Прошлым летом моя мама и младшая сестра приехали ко мне в Майами, и мы вместе пошли в церковь в Майами-Бич. С того момента мы ходили на протяжении всего отдыха в эту церковь, и сейчас я хотела бы передать слово моей маме. No verão passado, a minha mãe veio aqui na cidade de Miami Beach e visitou a igreja com a minha irmã caçula e Deus fez promessas muito grandes para ela. Agora a mãe dela vai testificar e cumprimentar a irmã, se a irmã deixar. Добрый вечер, братья и сестры. Будьте здоровы. Мария и Луиза, огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Irmã Maria Luísa, Deus abençoe a senhora grandemente. Eu cheguei ontem de Moscou e eu fiquei sabendo que tinha estudo bíblico hoje e corri para conhecer a irmã Maria Luísa. Я только вчера прилетела из Москвы. Когда я собиралась к дочери, я обращалась к Богу, просила у Бога, чтобы Он a встрече с вами. Hoje é o primeiro dia que eu estou na cidade de Miami e eu tenho a oportunidade de conhecer a senhora pessoalmente e não num vídeo. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus. Deus mudou a minha vida em muitos aspectos. И сегодня мой первый день в Майами, и Бог дал мне эту возможность вас увидеть не по видео, а лично так. Я очень рада, слава Богу. Ela está muito feliz e dá glória a Deus, agradece o Senhor porque ela consegue ver a senhora pessoalmente, irmã. Ela está muito emocionada e espera a senhora em Moscou. Бог очень изменил мою жизнь после того, как я познакомилась и стала ходить в эту церковь. A minha vida mudou desde que eu cheguei nessa igreja. A relação com os meus filhos melhorou muito, porque eu tenho uma filha adolescente, uma filha caçula, e agora eu consigo me comunicar muito bem com ela, porque ela era um pouco rebelde antes. В июне 2019 года я ходила в церковь в Майами, и на последнем пророчестве, когда я улетала, я была очень расстроена.
Além disso, eu tenho uma boa notícia. Faz um mês veio na igreja uma das minhas filhas, que durante algum tempo morou nos Estados Unidos Когда я também. вернулась в Москву и позвонила по телефону, который мне дали в церковь, я была очень удивлена. Церковь находится одна единственная в России, в Москве, в 10 минутах от моего дома. A igreja fica a 10 minutos da minha casa, irmã Maria Luísa, e eu estou muito feliz. A igreja está crescendo grandemente e esperamos a Senhora com os braços abertos. Glória ao Senhor. У моей мамы сердце больное, у нее были 2 операции на сердце. И она плохо себя чувствовала. Но Бог изменил ее, она стала хорошо себя чувствовать. Гораздо лучше, слава Богу. O Senhor curou a minha mãe de uma doença no coração que ela teve. O Senhor curou ela e ela também tem vindo na igreja. E por causa disso eu quero dar a glória e a honra ao Senhor. Glória a Deus. Por último, irmã. Мария и Луиза, мы приглашаем вас в Москву, если будет такая возможность. Если вам интересно, есть фотографии из церкви из Москвы. Irmã Maria Luísa, eu trouxe fotos para a senhora da igreja. No sábado passado, veio o pregador da Alemanha nos visitar e eu trouxe as fotos para a senhora ver o crescimento da igreja. Convidamos a senhora. Obrigada. Bem, agradecemos o nosso Deus, agradecemos o Senhor, como Ele disse que no mundo todo Ele ia levar a sua igreja. O Senhor disse, desse pequeno aprisco eu farei uma igreja muito grande e ela existirá no mundo todo. Glória ao nosso Deus, dia após dia. Dia após dia, Deus cumpre as suas promessas maravilhosas. Agradecemos o Senhor. Não tem como duvidar da existência de Deus. Não tem como duvidar que Deus realmente falou conosco, que Deus realmente está aqui conosco, prestando atenção a nós. Não dá para duvidar. A honra e a glória sejam para Deus. Outra pergunta, irmão. Boa noite, irmã. E as irmãs lá para a congregação na Rússia, eu cumprimento vocês com muito carinho e toda a igreja aqui em Wesley, na Flórida também. Nós amamos vocês e em breve vamos ir lá visitar vocês, por que não? Pode, irmão? Boa noite, irmã. Deus abençoe a senhora. O meu coração, ele está muito alegre, sabendo que eu vou estar aqui na sua frente. E, irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta e tem a ver com a Bíblia. E é sobre quando o Senhor falou com Ezequiel e disse para ele, Deus, ele estava muito chateado, ele realmente estava muito chateado vendo o povo de Israel fazer as coisas que não eram agradáveis para ele, como a desobediência e a idolatria. E nós vemos quando ele disse para Ezequiel que ele ia destruir aquela terra nos 4 cantos, quer dizer que ele ia destruir aquela terra inteira porque ele estava muito chateado. Mas a minha pergunta é em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 18 e 19, irmã. E eu gostaria que a senhora esclarecesse para mim, porque eu não sei se isso aqui tem a ver com os dons espirituais, especialmente o dom da profecia. Diz assim, eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas nesse livro. Irmã, eu gostaria que a senhora esclarecesse para mim se isso aqui tem a ver com a profecia ou com os dons espirituais. Porque eu vejo aqui que, do mesmo jeito que o Senhor estava chateado no Antigo Testamento, quando ele disse que ia destruir Israel,
Eu gostaria de saber que a senhora me explique esses 2 versos, irmã. Deus abençoe. Obrigada, irmão. Em Apocalipse 22, o irmão leu no verso 18. Isso aqui era para terminar o livro de Apocalipse, sobre o testemunho que João deu ao respeito de todas as revelações e tudo que Deus ensinou para ele e mostrou para ele que ia acontecer no mundo, no futuro. E no verso 18, João disse: Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, o livro de Apocalipse. Aqui fala sobre o livro de Apocalipse. Vamos lembrar que a Bíblia é um livro de livros. Na Bíblia, nós temos 66 livros. Nesse livro que nós chamamos a Bíblia, temos 66 livros dentro dele. Por causa disso, chamamos ele de Bíblia, que significa livro de livros. E Apocalipse é um livro desses. E ele disse: Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro de Apocalipse. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas no livro de Apocalipse. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro de Apocalipse, dessa profecia de Apocalipse, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da santa cidade, das coisas que estão escritas. Quer dizer, Deus vai castigar a pessoa, não vai dar para ela a vida eterna e vai acrescentar coisas ruins na vida dela. Quem quiser acrescentar argumentos que não são de Deus aqui nesse livro, ou tirar dos argumentos que estão em Apocalipse, se tirar também do livro, Deus vai castigar as pessoas que fizerem aquilo. É isso que significam esses 2 versos, irmãos. Bem, então aqui não fala no geral da Bíblia, fala só do livro de Apocalipse. E isso aqui tem que ser respeitado, tem que ficar do jeito que Deus revelou para João, o apóstolo. Bem, vamos continuar. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe todos. Irmã Maria Luísa, seja bem-vinda a Weston. E eu tenho muitas perguntas, mas gostaria de fazer uma delas hoje para a senhora. E está no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 13. Geralmente, nós usamos continuamente as palavras castigo, tentação e prova. Mas em Tiago, no capítulo 1, no verso 13, se a senhora me permitir, irmã, pode, irmão. Que ninguém diga quando for tentado, eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele a ninguém tenta. E eu gostaria de completar também com Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10. Onde diz assim: Ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora vieram a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Irmã, a minha pergunta é: se Deus não nos tenta e o inimigo não nos acusa, quer dizer, nós usamos errado as palavras castigo, tentação e prova? Aqui fala, vamos dizer assim, o mal não vem de Deus. Deus não faz maldades, mas Deus permite que o diabo faça o mal. Deus diz na Bíblia que Ele não faz as coisas ruins. Aquelas coisas ruins que acontecem conosco, não é Deus diretamente quem faz. O outro, o inimigo, o diabo é quem faz eles. Diz aqui que Deus não faz as coisas ruins para os seres humanos. Diz aqui que a pessoa, na verdade, é tentada pelo maligno, pelo diabo e também pela sua própria concupiscência. Ela é atraída e seduzida, porque a pessoa gosta de fazer coisas ruins, gosta de fazer o que é errado. Então diz aqui que ela acaba sendo seduzida pelo diabo para fazer aquelas maldades. E a outra pergunta sobre provas, o Senhor falou? No verso 12, no 12 de Tiago. No verso 12 de Tiago? Isso.
Não, em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, nós lemos já: Feliz o varão que suporta a tentação, porque quando tiver resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Diz aqui, feliz o varão que suporta a tentação. Isso quer dizer, feliz qualquer ser humano, homem e mulher, que quando for tentado, não cai na armadilha do inimigo. É isso que significa que ele resiste, que ele suporta a tentação. Quer dizer, ele não cai na armadilha do pecado. Porque quando tiver resistido e não tiver caído na armadilha do diabo, receberá a coroa da vida, quer dizer, a bênção de Deus, o que Deus prometeu para eles. Diz, e quando alguém for tentado, não é para falar que Deus tentou eles, porque Deus não faz o mal. Ele manda o diabo, mas ele não faz. E no 14 diz, mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência, pelas suas próprias fraquezas carnais. Então, elas atraem e seduzem ele para fazer o mal. Qual outro verso o Senhor leu? Em Apocalipse 2, 12 e 10. Apocalipse 2, 12 e 10? Sim, senhora. Então, em Apocalipse 12 e 10 diz: Ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora vieram a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o diabo, o que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. E ele ainda faz, o diabo ainda faz. Mas aqui não fala sobre provas. Aqui não fala sobre provas, porque você falou que a prova, que a tentação, que o castigo, é que a tentação é quando o diabo acaba seduzindo a pessoa na sua carne. Por exemplo, ela gosta de ficar bêbada ou fazer outras coisas. Então, ela ser tentada quer dizer que a pessoa ela tem vontade de ficar bêbada. É que eu quero beber, a minha carne, o meu corpo pede para eu fazer aquilo. É isso que significa ser seduzido e cair na armadilha do inimigo. Bem, e você falou sobre provas? Porque eu achei que as 3 palavras significavam a mesma coisa. Quer dizer, se Deus não nos tenta e o inimigo não acusa a gente, eu não conseguia entender, então, por que chegava a tentação ou a prova. Bem, as provas é quando vem os momentos difíceis na vida das pessoas. Uma pessoa ela não precisa estar pecando para ela ser provada. Vamos lembrar que Jó, ele não estava pecando. Diz na Bíblia que Jó era um homem justo, reto e temente diante de Deus. No entanto, o diabo ficou com inveja e por causa disso falou para Deus: Jó, ele não peca e ele vive uma vida reta porque você fez ele rico, você deu tudo para ele, não tem necessidades. Tira dele todas as riquezas e você vai ver como Jó vai reclamar e vai se esquecer de você. É isso. Então Jó, ele foi um homem justo, santo, reto e acabou passando por uma prova. O diabo desafiou a Deus, então Deus permitiu ele. E por causa disso, o diabo que fez muitas maldades contra Jó para desanimar ele. Mas não foi por ele ter pecado. As pessoas podem acabar passando por provas, homens e mulheres, sem precisar de ser um castigo, só porque Deus quis testar a pessoa e o diabo, com inveja, fala para Deus: testa ele mesmo. Essa pessoa aí, ela só é santa e reta contigo porque você deu tudo para ela. Se você tirar tudo dela, a pessoa vai ficar desanimada e ela não vai ter a mesma fé. É isso que o inimigo faz, ele desafia Deus. Mas também, quando uma pessoa ela acaba caindo no pecado pela fraqueza da sua carne, aquela pessoa então, ela pensa: mas comecei a passar por muitas provas, mas a pessoa não pode falar que ela está passando por provas, ela tem que reconhecer e falar: eu pequei diante de Deus e por causa disso, eu estou passando por essas tribulações e dificuldades na minha vida. Mas uma pessoa reta, que nem Jó, e acabou passando por provas e dificuldades,
tribulações, dores. Ele tinha o direito de dizer, eu estou sendo provado, Deus está me provando porque eu andei retamente diante de Deus. Eu fiz as coisas do jeito certo, mas eu estou passando por isso aqui, então Deus está me provando. Ele tinha o direito de dizer que Deus estava provando ele. Isso aí é a prova. O restante é castigo. Uma pessoa que acaba caindo na armadilha do inimigo e não se arrepende, continua pecando, então Deus castiga eles. É aí onde nós conseguimos pensar o castigo, a prova e a tentação, diferenciar elas. Mas diz aqui também que o diabo, ele acusa os filhos de Deus. Nós estamos supondo que os filhos de Deus não praticam mais o pecado, que os filhos de Deus não pecam mais. No entanto, diz aqui que o diabo acusa eles todos os dias. Todos os dias o diabo acusa eles diante do Senhor. Qualquer coisa, ele vai e acusa eles e fala, olha o que ele fez, o que ele disse. Olha que ele não foi na igreja, ele não orou, não buscou a Deus. Olhe para aquilo. O diabo, ele está sempre acusando os filhos de Deus, mas isso aí não tem nada a ver com a tentação nem a prova. O diabo, ele simplesmente acusa e a Bíblia fala para nós que ele acusa os filhos de Deus. É isso. Vamos continuar em frente com outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa noite. Eu tenho duas perguntas da Bíblia. Quando a irmã veio hoje à tarde e falou sobre Filipe, quando ele ensinou a doutrina para o eunuco, em Atos 8:35 diz que então Filipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus, e indo pelo caminho chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e o batizou. É mais uma pergunta do que um questionamento, irmã, para a igreja. Naquele momento, Filipe explicou para o eunuco a doutrina, ele entendeu e foi batizado imediatamente. Porque na igreja nós temos que esperar 1 ano para as pessoas que vêm e acreditam para elas conseguirem ser batizadas. Dá para ser antes? Dá para ser, só que hoje é um pouco mais complexas as coisas do que naquela época. Naquela época tinha começado a obra do Evangelho e todos os apóstolos, eles andavam pelas ruas, caminhando pelos lugares e a primeira pessoa que eles achavam, falavam para eles de Deus e eles falavam, tudo bem, eu quero ser batizado e eles cumpriam o mandamento que Deus deu para eles. Hoje é mais difícil porque hoje vem pessoas recentes, então a pessoa fala, tá, eu quero ser batizada. E aí nós temos que arrumar tudo do batismo, a piscina, e aquilo leva trabalho, leva tempo. Na verdade, é bastante trabalho. Eles achavam fácil porque eles andavam pela rua ou pelo caminho e tinham um poço com água, era muito fácil. Mas aqui nós não temos um poço com água para conseguir fazer aquilo. Nós temos que planejar um evento por causa do evento que nós temos que planejar, porque moramos nesses lugares aqui. Então, por causa disso é que nós acabamos esperando um prazo de tempo para aproveitar e quando conseguirmos organizar um evento, tiver várias pessoas para compensar aquele trabalho que a gente fez. É isso, irmão. E a minha outra pergunta, irmã, é Ezequiel 24:16. Ezequiel 24:16. Certo. Eu gostaria de entender por que o Senhor agiu desse jeito com Ezequiel, quando disse para ele, filho do homem, eis que eu tirarei de ti o desejo de teus olhos, que era a esposa dele, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. É uma ordem que eu não entendo porque o Senhor disse para Ezequiel isso se era a esposa dele. Coitado Ezequiel, não é? Coitado dele, porque ele amava ela muito. E Deus enviou uma mensagem para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, para os reis deles. Enviou uma mensagem mais indireta
por meio das experiências de Ezequiel. Deus disse para Ezequiel que ia tirar dele a esposa e ele não ia ter direito de chorar por ela, nem fazer um funeral para ela, que não era para chorar ela, não era para comer do pão que as pessoas, quando estavam de luto, costumavam comer, que ele também não poderia lamentar. Era um costume deles, os lamentos eram uns cânticos, uns poemas que eles cantavam no dia do funeral para a pessoa que tinha morto. Bem, não era para o morto, mas eram as pessoas que estavam juntos. Eles costumavam com aquelas músicas de lamentações no funeral. Era um costume de Israel. Então Deus disse para ele que não era para ele fazer nada disso, nem comer a comida especial que eles faziam no dia do funeral. E que ele também não ia poder chorar ela. E eu acho que Deus tirou dele a vontade de chorar pela esposa dele para ele conseguir obedecer a Deus. E essa mensagem indireta Deus enviou para o povo de Israel, ou a Jerusalém, aos seus reis, e disse para eles que Deus ia tirar deles o desejo dos seus olhos. Deus ia tirar dos reis de Israel, dos reis de Judá, dos príncipes, dos sacerdotes, dos líderes de Judá, ia tirar deles o desejo dos seus olhos. E vocês sabem qual era o desejo dos olhos daquelas pessoas? Mais alto. O templo de Salomão, o templo que Salomão tinha feito em Jerusalém. Aquele templo ia ser destruído e a cidade ia ser queimada. Eles iam botar fogo nela. Ia ser destruído. Esse aí era o desejo dos olhos do rei de Judá e os habitantes, os moradores de Israel e os reis de Israel. Jerusalém, a formosa Jerusalém, a cidade de Deus, Jerusalém onde estava o Monte Santo, Jerusalém que era a cidade de Davi. Lá, aquela cidade ia ficar só cinzas, só o pó. E a cidade ia ficar destruída e os muros da cidade iam ser destruídos. Aquilo era o desejo dos olhos daqueles reis e dos moradores de lá, os principais líderes de lá. E Deus disse que ia tirar deles isso pela mão de quem? De Nabucodonosor, o rei da Babilônia, junto com os exércitos dele que Deus tinha enviado para destruir eles. O que vocês acham desse desejo dos olhos deles? O templo de Salomão foi destruído e todas as riquezas que tinha nele foram levadas para a Babilônia, nos templos dos deuses deles. Então eles perderam tudo o que tinham e eles choravam por causa disso. E nas Lamentações de Jeremias, eu convido vocês para lerem as Lamentações de Jeremias, vocês vão conseguir achar os lamentos que eles acabaram falando sobre Jerusalém, sobre como ficou. Ela ficou desamparada, triste e viúva, porque o esposo dela, Deus, abandonou ela. Diz nos lamentos, nas Lamentações de Jeremias. Então aquela cidade e o templo eram o desejo dos olhos deles, porque no mundo as nações tinham ouvido falar que aquele Deus de Israel era um Deus poderoso e o templo que tinha em Jerusalém era o melhor templo que existia no mundo. Então eles se sentiam muito orgulhosos da cidade de Jerusalém e do templo que eles tinham. Era o desejo dos seus olhos. Então Deus mandou aquela mensagem indireta com aquele exemplo de Ezequiel. Deus disse para Ezequiel: a sua esposa vai morrer, você não vai chorar, nem vai enterrar ela, nem vai lamentar ela, você não vai comer a comida de luto. E o povo todo vai perguntar o que aconteceu com Ezequiel. Olha o que aconteceu com Ezequiel, morreu a esposa dele e ele não pode chorar ela não está chorando ela. E aí então Ezequiel ia ter que pregar e falar para as pessoas, é que Deus fez isso aqui comigo porque ele vai fazer o mesmo com vocês. Em breve Deus vai fazer o mesmo com vocês, tirar de vocês o desejo dos seus olhos, o templo e a cidade. É isso. Vamos continuar em frente, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. O
O meu coração fica alegre por eu ter esse privilégio de estar nessa festa espiritual e estar diante da serva amada dele. Obrigada, irmã Maria Luísa, pela sua excelência, pelo seu amor. Amo a senhora no Senhor. E se a senhora me permitir, eu tenho uma pergunta. Pode, irmã? Em Lucas 12, 53... Lucas 12, 53. Posso ler, irmã? Pode. Ok. Estará dividido o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra sua sogra. Irmã Maria Luísa, o Senhor, Ele me libertou de feitiços e maldições feitas por parentes meus. E eu vi muitos irmãos, às vezes dentro da igreja, irmãos biológicos que servem ao Senhor, mas eles não falam entre eles. A minha pergunta é, eu gostaria que a senhora... Quer dizer que você viu irmãos biológicos que estão na igreja, mas eles não falam, eles não se falam porque estão bravos? Eles estão perdendo tempo. Na verdade, eles têm que se arrepender e se reconciliar, acertarem as coisas, porque o Senhor diz que nós temos que amar quem? Amar o nosso próximo. Ele diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, aquelas pessoas têm que se acertar e arrumar as coisas. Irmã, eu gostaria que a senhora nos explicasse mais por que a família, ou para que a família tenha mais harmonia, amor, tolerância nos problemas, porque Deus fez a família, criou a família como uma instituição, por que tem tanta divisão? Bem, irmã, aqui, quando o Senhor Jesus falou, Ele disse que Ele ia colocar fogo na terra, que Ele ia dividir, mas é por causa do evangelho dele. Ele veio dividir, mas foi porque Ele veio pregar o evangelho. E numa família, não todas as pessoas acreditam. Numa família, podem acreditar 2, 3 membros da família e os outros não acreditam. Então, é muito difícil que uma família inteira acredite na hora. Isso demora. Na verdade, eu conheço famílias numerosas que vêm na igreja, mas foi um atrás do outro que começaram a acreditar em Deus e buscar as coisas de Deus. Mas no começo, geralmente, sempre tem uma divisão nas famílias. E o Senhor Jesus disse que Ele vinha dividir, porque quando Ele fosse pregar o evangelho, nem todos iam acreditar. E Ele estava pregando para os judeus. E para os judeus, a religião muito forte era a lei de Moisés. E para eles era uma coisa muito importante que eles não iam aceitar. Muito poucos iam conseguir aceitar o evangelho e o restante iam virar inimigos das pessoas que acreditassem. Então, quando o Senhor Jesus começou a pregar o seu evangelho para os judeus, alguns acabaram se convertendo. Eu acredito que os apóstolos devem ter saído da família porque todos rejeitaram eles. Eles tiveram que ficar independentes e fugir. Por causa disso, o Senhor, Ele disse que numa família, nem todos iam acreditar na palavra dele, no evangelho dele, e aí iam começar as divisões, as brigas. Por causa disso, diz aqui, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra, e os filhos contra os pais, e os pais contra os filhos. E nós temos visto realmente no evangelho, na verdade. É claro, no mundo, lá fora, existem divisões e brigas nas famílias, mas aí é por outras razões. Não é pelo evangelho de Cristo. Não é por pregar a palavra do Senhor. É por dinheiro, herança, invejas, o que for, fofocas, o que for. É aquelas que geram as divisões. Mas as divisões nas famílias por causa da palavra do Senhor é uma coisa diferente. E é disso que o Senhor estava falando aqui. Que Ele ia dividir por causa disso, que ia virar uma polêmica entre as famílias. Hoje também existe aquilo que o Senhor disse, ainda existe. Tem muitas pessoas que podem falar para mim que na sua família tem alguém até que é o seu inimigo. Tem pessoas que ficam bravas, chateadas pelas pessoas irem na igreja. Agora, não existe tanto o problema de deserdar alguém por causa de estar na igreja
igreja como na antiguidade. Na antiguidade, tiravam a herança da pessoa por ela ter mudado de religião, de crença, por ela seguir o evangelho. Era o que acontecia. Então nós, que estamos aqui no caminho do Senhor, que somos um povo, somos o povo do Senhor. Nós falamos que somos a igreja do Senhor. Então, tomara que nós realmente sejamos a igreja do Senhor, porque aquilo nós conseguimos falar com o jeito que nós vivemos. Então, nós estamos aqui pregando e nos esforçando para ter a união, para ter o amor e o carinho, para ser um só no Senhor, um só em Cristo. Nós estamos lutando para conseguir essas coisas. Mas alguns de vocês têm as suas famílias que estão bravos com vocês por vocês virem na igreja, estão chateados. Então, diante disso, não conseguimos fazer nada, só orar e pedir para o Senhor nos ajudar, e orar e pedir para Deus convencer eles, que Deus faça um milagre nessas pessoas, para que eles um dia também possam vir conhecer as coisas de Deus, para que não tenham mais divisões nem brigas. Nós não podemos falar do mundo, porque o mundo tem os seus métodos, o mundo tem os psicólogos, os psiquiatras, os sociólogos, os conselheiros, tem muitos recursos para que eles possam arrumar os seus problemas. Nós aqui arrumamos os nossos problemas pela oração, acreditando em Deus, com as virtudes e os dons espirituais e os frutos do Espírito. Por causa de tudo aquilo, conseguimos resolver os nossos problemas e nos unirmos sendo um só no Senhor. É isso. E nós temos que orar e pedir para Deus, pela nossa família, para que não fiquem chateados comigo por eu vir na igreja, mas que eles possam vir junto comigo. Eu oro e peço a Deus por causa disso. É isso, irmã. Vamos continuar. Uma última pergunta. Boa noite, irmã. Eu gostaria de dizer para a senhora que eu amo o Senhor, eu amo a igreja e amo a senhora, e o meu desejo é melhorar a cada dia para servir a Deus. Eu tenho 3 perguntas, se a senhora permitir. Certo, irmã, certo, pode, irmã. A primeira pergunta é, por que o Senhor Jesus disse no Salmo 17:15 para Deus que ele ia acordar feliz quando fosse saciado com sua semelhança? Porque o Senhor disse na criação que Ele nos fez a sua semelhança. Bem, diz no Salmo que, irmã? No Salmo 17:15. Todos vamos ler no Salmo 17, no 15, porque temos que aprender. No 17:15 diz, quanto a mim, verei teu rosto em justiça. Ao acordar, me saciarei com teu semblante. Mas aqui, vamos lembrar que o Senhor Jesus, ele falava pela sua igreja, ou ele falava pelos crentes. O Senhor Jesus, ele não precisava de nada. Na verdade, ele foi perfeito. Contudo, nos Salmos, na oração para nos ajudar, ele finge que é nós, com todas as nossas fraquezas, os nossos defeitos, e fala para o Pai, olha as minhas rebeliões, as minhas rebeldias. Mas o Senhor Jesus não foi rebelde. Nós somos os rebeldes. É isso. Ou também o remanescente de Israel. Eles foram rebeldes. E o Senhor, no entanto, se apresentou diante do Pai e disse para ele, não te lembres das minhas transgressões, me perdoa. O Senhor Jesus não fez aquilo, só que o remanescente sim. E como o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado, ele fala por nós, ele intervém por nós e se apresenta diante do Pai com todo o fardo do pecado que nós éramos antes. Ele se apresenta diante do Pai e fala, olhe todos os pecados que eu tenho, Pai. Cobra de mim, me castiga, não cobra dessas pessoas. É isso. Então o Senhor diz aqui, quanto a mim, verei teu rosto em justiça. Ao acordar, me saciarei com teu semblante. Mas aqui não era Cristo, era para os crentes, são os filhos de Deus, a igreja do Senhor. Eles são aqueles que esperam um dia estar diante da presença de Deus e serem semelhantes a Deus em santidade.
semelhante em santidade. É isso. Porque pelo fato de Deus falar que ele fez o homem na sua imagem e semelhança, ele fez mesmo. Mas os homens se afastaram do caminho de Deus e começaram a pecar e pecar e pecar, até eles desfigurarem a semelhança que tinham com Deus. Então agora essa semelhança tem que ser perdoada. E quem perdoou ela? Cristo Jesus. E aí o homem começa a recuperar a semelhança que Deus tinha dado para ele. Então, a semelhança que Deus deu para nós temos que recuperar com Cristo Jesus, porque Ele nos perdoou, morreu na cruz e nos faz virar santos e perfeitos. E aí vamos conseguir falar, eu sou semelhante a Deus porque Deus me aperfeiçoou, me santificou, tirou de mim o pecado e eu não vivo mais em pecado. Então, agora eu posso dizer que eu vou estar lá na semelhança de Deus, eu vou ser semelhante a Ele. É isso. Obrigada, irmã. A minha segunda pergunta é em João 1,33. João 1,33? Isso, irmã. Quando diz, o pai tinha dito para ele que... João 1,33? Sim, senhora. Eu estava olhando para a primeira de João. O pai disse para ele que ele ia conhecer, vamos dizer assim, o Messias. E era sobre aquele que vir e descer o Espírito e sobre ele permanecer. Ele ia ser o que batiza com o Espírito Santo. A minha pergunta é, as pessoas que agora gostariam de receber o dom de dar o Espírito Santo, esse sinal cai para eles ou foi só para o Senhor Jesus? Esse sinal foi só para João. Diz aqui, João disse, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, ele me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João aqui falou que Deus tinha dito para ele que sobre quem ele visse descer o Espírito e permanecer naquela pessoa, aquela pessoa era quem ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, quer dizer, Cristo Jesus. E João disse que ele viu, quando ele batizou o Senhor Jesus, ele viu que o Espírito Santo desceu e pousou sobre o Senhor Jesus. Então, ele estava dando testemunho, ele estava testificando que a palavra de Deus tinha se cumprido. Mas aquilo era só para aquele momento que já passou. Muito obrigada. E a minha terceira pergunta é, por que num dos coros diz, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei lá, irmã? Por que 2 ou 3 e não 1? O Senhor Jesus, ele disse, o Senhor Jesus no Evangelho, ele disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, então eu estarei lá. Isso quer dizer que se houverem 2 pessoas que falam, tá, só tem nós 2, mas vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar a Deus e vamos cantar para o Senhor, vamos louvar o nosso Deus para ver se Ele se manifesta entre nós. Então, mesmo sendo só 2, Ele vai estar lá naquela reunião. O Senhor, Ele fez aquela promessa que mesmo onde estivessem 2 ou 3, para dizer que não precisava de uma multidão para Ele se manifestar. Mesmo com 2 ou 3, era já suficiente para Ele se manifestar. No entanto, Deus, Ele está no nosso coração, não é? Deus, Ele está no nosso coração, é isso. Mas Deus, quando Ele disse, quando estiver 2 ou 3 reunidos, é para honrar a Deus, é uma reunião para honrar e louvar a Deus. Então, Ele vai estar lá se manifestando para nos dar o que nós pedimos para Ele ou nos ouvir. Ele está lá se manifestando. Por causa disso, nós, nas nossas reuniões, nos dias de louvor, de ensinamento, o que for, nós sabemos que Deus está no meio de nós, porque é a promessa que Ele fez. Se for 2 ou 3, e daí para frente. E mesmo quando formos só nós, cada pessoa, ela desfruta da presença de Deus, porque diz na Bíblia que Deus mora no coração das pessoas. Então, se nós estivermos sozinhos, eu estou sozinha em algum lugar e preciso orar, preciso de Deus, preciso pedir para Deus alguma coisa, porque eu estou, sei lá, num momento difícil,
É uma coisa que eu não tinha previsto e é uma coisa que está me gerando ansiedade, preocupação, um momento difícil da vida. Se eu estiver sozinha, eu oro para o Senhor e Ele vai me ouvir também. Ele também vai me ouvir, porque diz na Bíblia que Ele ouve as nossas orações, Ele nos ouve, Ele olha para nós, Ele está no nosso coração. Mas então a promessa que o Senhor Jesus fez era sobre uma reunião para glorificar a Deus e louvar Ele, esperando dele uma manifestação para aquelas pessoas. É essa a promessa que Deus tinha feito. Bem, irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar para o Senhor. Vamos orar, fazer a nossa oração, onde nós vamos pedir para o Senhor se manifestar. Mas antes vamos cantar para o Senhor um coro e vamos cantar um coro para o Senhor, para depois começar a orar. E Deus, Ele vai se manifestar fazendo milagres, Ele vai curar os doentes, Ele vai tirar feitiços e espíritos maus, maldições, amarrações. O Senhor, Ele vai curar doenças incuráveis, Ele vai curar todo tipo de doenças. Quem Deus quiser e for da vontade dele abençoar, nós vamos pedir e o Senhor é Ele quem sabe quem que Ele vai abençoar. Mas nós precisamos de constância, de perseverança e continuar todos os dias da nossa vida sem cansar, sem ficar cansados. Vamos cantar o coro. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, poderoso Señor, gracias Padre Celestial, porque esta noche hemos estado reunidos delante de tu presencia. Estamos aquí, Señor, estuvimos aquí aprendiendo, meditando en tu palabra, aprendiendo de ti. Enséñanos cada día, Señor, guárdanos, Señor, del mal, guárdanos de los errores, enséñanos, corrígenos, guíanos siempre por este camino de justicia, por este camino de la rectitud. Ayúdanos a seguir, Señor, por el camino de la perfección. Liberta, oh Señor, nuestro ser y ayúdanos para seguir adelante, para marchar, para alcanzar tus bendiciones, alcanzar tus promesas que tú nos haces constantemente y que nosotros queremos lograr llegar a esa meta. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial. En esta noche te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre todos los hermanos y las hermanas y todas las personas que han venido y las personas que nos ven en el video. Te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa, misericordiosa, tú seas haciendo milagros y señales como lo has prometido, Señor. Que tú extiendas tu mano de poder y seas libertando y cortando y quitando toda enfermedad, toda dolencia. Quita, Señor, rompe toda cadena, toda ligadura, toda atadura sea cortada, destruida, toda maldición del diablo. Corta toda brujería, toda hechicería. Liberta, Señor, tú eres poderoso. Así te pido, mi Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, que tu mano poderosa sea manifestándose con milagros, con señales. Mira, Señor, las personas con diversas enfermedades. Tú conoces a cada uno, conoces el dolor de cada uno, el sufrimiento.
Tú eres misericordioso, justo. Tu misericordia es para siempre, Señor. Así que extiende tu mano, mi Señor, y sé manifestándote y haciendo milagros y señales en todos los lugares, Señor, donde las personas, Señor, ven el video para aprender y vienen, Señor, con el corazón dispuesto, con su mentalidad dispuestos a recibir tu bendición. Ese propósito que cada uno hace, Señor, para ver un estudio bíblico, para ir a un estudio bíblico. Tú, Señor, estás mirando las intenciones del corazón y tú, Señor, estás bendiciendo y estás premiando a cada uno, dándoles el triunfo, dándoles la victoria y la bendición. Quita, Señor, también toda duda, toda incredulidad, toda necedad, toda rebeldía. Destruye, Señor, todas estas cosas, porque el enemigo es el que pone todo esto en el corazón del hombre. Ayuda, Señor, a cada uno a recibir tus bendiciones. Manifiéstate, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Envía el poder del Espíritu Santo. Bautiza con tu Espíritu. Envía los dones espirituales también, Señor. Derrama fuego del cielo. Desciende con tu poder. Fuego del cielo desciende y sé tú quemando los corazones con el fuego de tu Espíritu. Así como dice mi Señor, que tú bautizas con el fuego, con el Espíritu Santo. Envía ese poder, envía tu poder, Señor. Estas son tus promesas que tú nos has hecho, mi Señor. Promesas fieles y verdaderas. Gracias, mi Señor. Estamos delante de tu presencia. Señor, permite que cada hombre y cada mujer te alaben, te busquen, te glorifiquen, que cada uno se humille delante de ti, porque tú eres digno de la honra y la gloria y la alabanza. Digno, mi Señor, eres. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por mirarnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Ayúdanos a seguir adelante. Danos nuevas fuerzas. Padre, bendice a todos. Liberta a todos. Multiplica las bendiciones y a cada uno dale una porción de tu Espíritu Santo. Manda fuego del cielo y da revelaciones, visiones y los dones espirituales queremos, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te recreas en las alabanzas de tu pueblo, porque tú te regocijas, mi Señor, cuando tus hijos te alaban con todo el corazón. Gracias, Señor. Bendito y alabado tu nombre. Debemos alabarte, debemos honrarte y glorificarte. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias al Rey para siempre. Gloria al Rey, poderoso Señor, omnipotente. Gracias, bendito el Señor. Gloria, mi Señor, el Rey, que vives y reinas para siempre. Aleluya. Gracias a mi Cristo Jesús. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre. Amén. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, para siempre. Amén. Alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros. Aleluya, amén. Y la verdad de
queria te... Obrigada, Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Muito obrigada. Deus abençoe vocês grandemente. Irmão, pode vir. E até mais. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.